Estamos aqui para mais uma reflexão e que este seja um tempo precioso de meditação e de aprendizado na palavra. Até onde sabemos, houve uma única ocasião em que Jesus, durante a sua vida adulta, ou melhor, durante o seu tempo de ministério, saiu da Palestina e foi para uma outra região. Sabemos que em sua infância, seus pais o levaram para viver um tempo no Egito, mas durante o seu ministério não temos relatos sobre isso, a não ser uma única vez. E este relato encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 7, os versículos 24 a 30, os quais eu leio agora. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Jesus estava com seus discípulos na região da Galileia, e de lá ele partiu para Tiro e Sidom, que ficam no Líbano. Em linha reta, dá aproximadamente 50 a 80 quilômetros, respectivamente. Não é uma distância muito grande para os dias atuais, mas para o tempo de Jesus, considerando que as viagens eram a pé, é uma viagem considerável. E ainda mais quando entendemos e vemos e descobrimos que Jesus não foi lá para evangelizar o povo, fazer missão. Ele foi lá com seus discípulos para ensinar a eles uma lição muito importante, tanto para eles na época, como para o cristianismo ao longo do tempo e para nós também hoje. E esse ensino aconteceu por meio de uma mulher não judia. De acordo com o relato, uma mulher daquela região, ela ficou sabendo que Jesus estava por lá, e ela já devia ter ouvido falar dele, dos seus milagres e das coisas que ele fazia, e veio então e pediu para que Jesus expulsasse um demônio de sua filha. A resposta de Jesus hoje seria motivo para um processo, uma demissão. Ele disse que ela deveria, assim como os cachorrinhos, aguardar que primeiro os filhos se alimentassem. Ou seja, os gentios deveriam de aguardar que primeiro os judeus tivessem se fartado das bênçãos e dos milagres, para então, sobrando alguma coisa, os gentios recebessem. Mas esta não era a posição de Jesus. Ele apenas falou a posição dos judeus. Ele apenas citou um pensamento, uma ideia que estava presente dentro do judaísmo. Ele queria ver a reação da mulher e também a reação dos discípulos diante disso. Os discípulos devem ter balançado a cabeça, confirmando essa ideia, dizendo: é isso mesmo, primeiro deixe os judeus provar de todos os milagres, de todas as bênçãos, e aí depois, então, se sobrar alguma coisa, a gente passa para vocês, os não-judeus. Pois os judeus entendiam que a salvação viria para os judeus. Os judeus seriam o povo salvo, é o povo de Deus, o povo para os quais Deus iria enviar o Messias, iria salvar este povo, então, de todo o contexto político, econômico da sua época.
E assim eles entendiam também que as bênçãos de Deus eram para os judeus. E por isso os gentios teriam que fazer as coisas do jeito que os judeus queriam. Mas a resposta da mulher aponta para uma outra dimensão da própria aliança de Deus com o seu povo. E aqui entra uma questão muito interessante, né? Quando ela diz que até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa onde as crianças estão comendo, ela está dizendo que as bênçãos que os judeus recebem de Deus também devem de alguma forma chegar aos gentios. E essa resposta da mulher não surpreendeu Jesus, mas surpreendeu os discípulos, pois mostrou que ela, uma não judia, entendia melhor a aliança de Deus com o seu povo do que o próprio povo de Deus. Pois o povo de Deus sempre se fartou das bênçãos, mas nunca permitiu que sequer as migalhas chegassem aos gentios, aos que não eram judeus, aos que não eram hebreus. Portanto, Jesus não foi arrogante com aquela mulher, nem hipótese alguma. Tanto é que ele até usou a expressão cachorrinhos, quando os próprios judeus usavam a expressão cachorros, né, no sentido um pouco mais pejorativo. Jesus foi um pouco mais delicado do que isso. Mas Jesus então não foi arrogante, né? Ele apenas usou aquela situação para mostrar aos discípulos a verdadeira vocação do povo de Deus: ser bênção para todos os povos. Isso fazia parte do chamado de Deus para o seu povo. Está lá na antiga aliança, está desde o chamado de Abraão, o qual eu relembro aqui, lá em Gênesis capítulo 12, os versículos 1 a 3, diz o seguinte: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, eu o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Percebem aqui esta dimensão do chamado de Deus para que o povo de Israel fosse bênção para todos os povos, ou seja, as bênçãos que o povo iria receber não deveria ser de propriedade exclusiva deles. Isso deveria ser compartilhado. Todos os povos deveriam de receber uma parte também dessas bênçãos. Desde lá já Deus tinha em mente de que Ele não queria ser um Deus apenas de um povo, mas que esse povo revelasse ao mundo inteiro quem era Deus. O povo seria abençoado para abençoar outros povos, todos os outros povos. E esta mulher gentia, não judia, foi um testemunho vivo e prático do que Deus tinha em mente quando pronunciou essas palavras para Abraão: ser bênção para todos os povos da terra. Este entendimento é fundamental em nossa vivência pessoal e também comunitária da fé cristã. Saber que as bênçãos de Deus não podem ter um fim em nós mesmos. Nós recebemos as bênçãos e usufruímos dessas bênçãos, mas não pode ser assim. Nós recebemos essas bênçãos para que essas bênçãos possam também abençoar outras pessoas. As pessoas que estão à nossa volta, que estão, sejam perto de nós ou um pouco mais longe, mas pessoas com as quais nós temos algum contato, elas precisam ser alcançadas também com essas bênçãos. As bênçãos são dadas para serem compartilhadas, e não compartilhar apenas migalhas, deixar apenas as migalhas caírem, mas compartilhar algo substancial, compartilhar tudo aquilo que nós recebemos, e que isso também faça diferença na vida das pessoas. E este princípio vale tanto para as bênçãos materiais, vale para os dons, habilidades, conquistas,
e, sobretudo, as bênçãos espirituais. Elas não podem ficar em nosso círculo mais íntimo, sendo usufruídos apenas por nós mesmos. A salvação que recebemos em Cristo e a nossa comunhão com Deus, a nossa amizade com Deus, elas devem ser estendidas, começando com os que estão próximos de nós. E tratar as pessoas com dignidade, com respeito, ajudá-las em suas necessidades e dificuldades, é uma forma real e concreta de compartilharmos as bênçãos que recebemos. Mas também precisamos falar para as pessoas de Jesus. Precisamos falar da mudança que Jesus fez em nossa vida, está fazendo em nossa vida, e da diferença que Jesus pode fazer na vida de todos. Sei que nem todos têm habilidade de falar de Jesus, ainda mais quando é para algum familiar, amigo ou colega de trabalho, mas podemos orar por essas pessoas, podemos entregar uma mensagem, podemos entregar um folheto, dar um devocionário, uma Bíblia e convidá-la para vir para algum encontro da igreja, e não apenas quando trata-se de algum almoço, algum jantar, alguma coisa nesse sentido, mas convidar para vir num culto, para vir num outro encontro. E aí nós, a igreja, precisamos estar preparados para recebê-las. E não me refiro aqui a uma ou duas pessoas se preparar para receber, mas o todo da igreja, todas as pessoas que compõem o corpo de Cristo, precisam estar preparadas para receber essas pessoas, nos aproximar delas, saber como elas estão e no que nós podemos ajudá-las. Talvez não vamos conseguir resolver todos os problemas da pessoa, mas mostrar empatia, mostrar solidariedade e demonstrar gestos reais e concretos de carinho, de amor e de preocupação para com as pessoas. Mas a pergunta que faço é: será que nós estamos dispostos a compartilhar as nossas bênçãos? Estamos tão satisfeitos com aquilo que nós temos recebido? Ou talvez pensamos assim: nem eu sou abençoado o suficiente por Deus, então por que eu tenho que compartilhar com os outros, se nem eu tenho tudo o que quero? São pensamentos péssimos para o corpo de Cristo. Sejam bênçãos grandes ou pequenas, estarmos satisfeitos ou não satisfeitos, mas aquilo que temos precisa ser estendido para os outros. Não podemos olhar só para nós mesmos, não esperar que apenas nós estejamos fartos das bênçãos de Deus para que então possamos compartilhar com os outros. Mas já aquilo que nós temos recebido, podemos e devemos compartilhar. Mas será que estamos dispostos mesmos a abrir nossas portas, preparar um ambiente que seja acolhedor, um ambiente que seja convidativo, que os nossos templos, os nossos lugares de encontro sejam lugares em que as pessoas gostem e queiram estar? Será que estamos dispostos a fazer essas mudanças, a nos adaptar, a sermos instrumentos de Deus para alcançar essas pessoas? Os judeus tinham muita dificuldade com isso. Eles tinham dificuldade em abrir as suas portas, em permitir que outras pessoas adentrassem em seus ambientes, em seu espaço. E quando eles faziam, eles exigiam que as pessoas se adaptassem ao seu jeito e adotassem a sua cultura, a sua tradição, os seus ritos e tudo mais. Eles consideravam os outros como cachorrinhos que tinham que fazer o que eles queriam. Será que não estamos nós indo pelo mesmo caminho? Não temos feito isso também? Jesus nos mostrou que nós precisamos ser diferentes. A igreja precisa ser diferente do que foi e é o judaísmo. Que o Senhor nos abençoe, abra o nosso coração, a nossa mente e nos permita
a sermos instrumentos de Deus nesta missão, de permitir que outras pessoas também entrem em nossos espaços e ali encontrem alimento para a sua vida, para a sua alma, alimento espiritual, que ali encontrem salvação. Que assim seja. Amém.